Olá pessoal, tudo bom? Então aqui a gente vai ver nessa videoaula outra maneira de representar funções, tá? Dessa vez por meio de conjuntos, tudo bem? Então, só para recordar, uma função, pessoal, basicamente é uma dependência entre dois valores, tá? Ou seja, se eu tenho um certo valor y que eu não sei, e este carinha depende de um certo valor x, a gente fala que y é função de x. Nossa, ficou meio complicado, não é? Quer ver um exemplo? Vamos supor que você vai abastecer o seu carro, certo? Bom, o valor que você vai pagar lá no posto de combustível vai depender dos litros de combustível que você compra, não é? Então, quanto mais combustível, maior vai ser o valor que você vai pagar. Então, o seu Y, que é o valor que você pagou lá no posto de combustível, depende de quantos litros de combustível você comprou, concorda? Quando eu tenho essa relação de dependência, nós dizemos que o valor pago na bomba é uma função da quantidade de litros de combustível que você comprou. Então a gente fala que o y é uma função de x, tudo bem? Para a gente poder ver isso daqui direitinho, vamos recordar um exemplo do vídeo passado, né? No vídeo passado, a gente pegou um exemplo, mostrou o seguinte, que a quantidade de litros de biodiesel produzidos vai depender da quantidade de mamonas em toneladas, tá? Então a gente organizou aquelas informações na forma de tabela. E cada coluninha dessa tabela, ó, primeira coluna e segunda coluna, a gente pode representar na forma de um conjunto, tá? Então eu vou representar aqui, ó, por meio do diagrama de Venn. Então eu vou chamar aqui conjunto T das toneladas de mamona, tá? E conjunto L dos litros de biodiesel. Então, ó, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas e vai indo assim. 560, vou pôr um pontinho aqui, 1120, 1680, um pontinho aqui, 2240 e por aí vai, certo? Então, cada uma dessas colunas aqui eu posso representar como sendo um conjunto, tudo bem? E esses conjuntos podem ser relacionados. Ah, mas como assim relacionados? Então, ó, quando eu tenho 1 tonelada de mamona, vai ser produzido 560 litros. Então, repara que daqui do conjunto T, mais especificamente do valor 1 tonelada, saiu uma flechinha para mostrar que 1 tonelada está relacionada com 560 litros de biodiesel. Tá? Aqui, 2 toneladas está relacionado com 1112. Então, eu posso pôr uma flechinha, tá? Saindo aqui do valor 2 e ligando com o valor correspondente lá no conjunto dos litros, né? A gente viu que 3 toneladas está relacionado com 1.680 litros, né? Então eu ponho uma setinha mostrando que para 3 toneladas eu tenho 1.680 litros produzidos. Para 4 toneladas eu tenho 2.240 litros e por aí vai, tá? Então repara que dessa maneira eu estou relacionando cada elemento do conjunto T com algum elemento do conjunto L, certo? Essa maneira de representar a função é chamado de diagrama de setas, tá? Porque eu estou mostrando como os elementos do primeiro conjunto estão se relacionando com os elementos do segundo conjunto, certinho, pessoal? Bom, se eu for analisar esse diagrama de setas aqui, a gente vai verificar algumas coisas. Todos os elementos do primeiro conjunto, ou seja, todo mundo do conjunto T, está relacionado com algum elemento
do segundo conjunto, do conjunto L. Ó, tem uma setinha saindo de todo mundo do conjunto T e chegando em alguém do conjunto L. Cada elemento do primeiro conjunto está associado com um único elemento do segundo conjunto. Ou seja, do 1 sai apenas uma setinha para chegar no segundo conjunto. Do 2, apenas uma setinha. Do 3, apenas uma setinha. E do 4, apenas uma única setinha. Tá certo? Então, quando acontece isso, todos os elementos do primeiro conjunto estarem relacionados com um único elemento do segundo conjunto, nós temos o que a gente chama de função do primeiro conjunto no segundo. Né? A gente indica assim, ó, uma função f do conjunto T no conjunto L, né? Do conjunto T, das toneladas de cana, estão saindo setinhas que chegam lá no conjunto L. Então, eu estou relacionando o conjunto T em L. Então, eu digo que eu tenho uma função de T em L. Tudo bem? Bom, vamos formalizar isso daqui um pouquinho, tá? Então, ó, dados os conjuntos A e B. Então, o A tem esses elementos aqui, 0, 5, 15. E o B tem esses elementos aqui, 0, 5, 10, 15, 20, 25. E seja a relação de A em B, ou seja, eu estou relacionando o conjunto A com o conjunto B da seguinte maneira. Então, tem essa formulazinha aqui, ó, y é igual a x mais 5, tá? Com x pertencente a A e y pertencente a B. O que isso quer dizer? Para eu encontrar quem eu vou pôr no lugar do x, eu vou procurar lá no conjunto A. E quem eu vou pôr no lugar do y, eu vou encontrar lá no conjunto B. Tá? Então, o que vai acontecer? Os valores do y dependem dos valores do A. Certo? Dependendo de quem eu colocar no lugar do x aqui, perdão, dependendo de quem eu colocar no lugar do x, eu vou ter um valor de y, correto? Então, obter a representação por diagrama de flechas e dizer se temos função ou não. Então, eu vou ter aqui um diagrama, né, onde eu vou ter o meu conjunto A e o meu conjunto B. Tá? Conjunto A tem os elementos 0, 5 e 15. E o conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Tá? Então, eu vou montar o diagrama de setas, ou diagrama de flechas, relacionando o conjunto A com o B. E analisando esse diagrama de flechas, eu tenho que dizer se esta relação aqui, ó, é uma função ou não. Ah, mas como que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar valores no lugar do x e ver quem é o y correspondente. Ah, mas quem são os valores do x? Todo mundo do conjunto A. Então, ó, para x igual a 0, que é o primeiro valor que eu tenho aqui do conjunto A. Tudo bem? Olha o que vai acontecer. Y vai ser 0 mais 5, portanto, y vai ser 5. Tá? O que eu tenho, então? Quando x for 0, o y é 5. Então, eu vou ter uma setinha saindo do 0 e chegando no 5. Tá? Então, para o próximo valor que eu tenho disponível para o x, x é igual a 5. Y vai ser 5 mais 5, porque lá na minha formulazinha, na minha lei de formação, eu tenho que y é igual a x mais 5, tá? Então, no lugar do x eu ponho 5. Portanto, y vai ser 10. O que isso aqui quer dizer? Quando x for 5, y é 10. Então, eu vou ter uma setinha ligando o x, ligando o 5 com o 10, tá? Então, já peguei o segundo elemento aqui do meu conjunto B. Agora, para x igual a 15, tá? Bom, quando x é 15, lá na minha formulazinha, no lugar do x eu ponho 15, né? 15 mais 5. Portanto, y, 15 mais 5 é 20. O que eu vou ter, então? Quando o x for 15, o y é 20. Então, eu vou relacionar o 15
com o 20 por meio de uma setinha, tudo bem? Tá, mas como que eu vou verificar se isso daqui está representando uma função, né? Nós notamos o seguinte, qual é a condição para essa relação aqui do conjunto A no conjunto B ser uma função? Primeira coisa, de cada elemento de A sai uma seta. Ou seja, todo mundo do conjunto A está relacionado com o conjunto B, tá? A gente costuma chamar o conjunto A, aqui por enquanto, de conjunto de saída ou conjunto de partida, né? Que é de onde estão saindo as setinhas. E aqui o conjunto B a gente pode chamar de conjunto de chegada, que é onde estão chegando as setinhas, tá? Então repara que para cada elemento do conjunto de saída, vai ter um correspondente no conjunto de chegada, certo? E cada elemento do conjunto A sai uma seta para um único elemento do conjunto B. Ó, repara que do 0 sai só uma setinha, do 5 sai só uma setinha, do 15 sai só uma setinha. Então, temos uma função de A em B, né? Então, eu tenho essa maneira de relacionar conjunto A com o conjunto B. Então, essa situação aqui representa uma função, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui. Dados os conjuntos A, que tem os elementos menos 2, 0, 2 e 5, e B, 0, 2, 5, 10 e 20, e seja a relação de A em B expressa por essa fórmula. Relação de A em B, eu vou tentar ligar os elementos do conjunto A com o conjunto B, e a minha fórmula ou lei de formação é isso. O valor do y tem que ser igual ao valor do x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Ou seja, os valores do x são aqui do conjunto A e os valores do y são do conjunto B. Obter a representação por diagrama de flechas. Então, eu vou tentar relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. E analisando esse diagrama de flechas, eu tenho que dizer se isso aqui é função ou não. Então, a gente começa aqui, ó. Os elementos do conjunto A são menos 2, 0, 2 e 5. E do conjunto B, 0, 2, 5, 10 e 20. Tudo bem? Então, eu tenho que ver se para cada elemento do conjunto A, eu vou ter algum correspondente no conjunto B, tá? Então, ó, os elementos do conjunto A são menos 2, 0, 2 e 5. Então, para x igual a menos 2, nós teremos que y vai ser menos 2, não é? Y igual a x. Só que aqui eu já vou ter um problema. Se eu olhar dentro do conjunto B, lembra que o y tem que ser elemento do conjunto B, eu não tenho o menos 2. Então, o y igual a menos 2 não pertence a B. O que isso quer dizer? Esse coitadinho do menos 2 não vai ter nenhuma setinha dele saindo para encontrar um parzinho para ele aqui no conjunto B. Então, esse coitadinho vai ficar forever alone. Vamos ver os outros, ó. Para x é igual a 0. Y é 0, ó. Lembra que o y tem que ser igual a x. E olha, eu tenho 0 no conjunto B. Então, 0 pertence a B. Quer dizer que do 0 aqui do conjunto A, vai sair uma setinha ligando ele com o conjunto B. Correto? Então, o próximo aqui. Para x é igual a 2. Y é igual a 2, já que a minha fórmula diz y é igual a x, tá? Eu olho lá no conjunto B e vejo que o 2 está lá. Então, o 2 pertence ao conjunto B. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma setinha ligando o 2 do conjunto A com o 2 do conjunto B, tá? Agora aqui o 5.
para x é igual a 5, eu devo ter y igual a 5. Mas será que o 5 também está no conjunto B, que é lá que eu tenho que procurar os elementos do y? Está aqui. Então, isso aqui pertence a B, consequentemente, eu vou ter uma setinha ligando, certo? E agora, será que eu tenho uma função de A em B? Bom, para eu ter uma função, para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter um elemento correspondente no conjunto B. Bom, o 5 tem um correspondente, o 2 tem um correspondente, o 0 tem um correspondente. Mas esse menos 2 aqui não tem um correspondente. Repara que ele ficou sozinho, tristinho, porque não tem ninguém para ele no conjunto B. O parzinho dele deveria ser o menos 2, só que eu não tenho menos 2 aqui. Então, como nem todos os elementos de A possuem correspondente no conjunto B, né? O A, lá no A, o menos 2 não teve correspondente. Então, não temos uma função de A em B. Tá certo? Para ser função, todo mundo do conjunto A tem que ter um único correspondente no conjunto B. Esse cara ficou de fora, então não temos função, certo? Mais um exemplo aqui. Dados os conjuntos A e B, e seja a relação de A em B expressa por essa fórmula aqui. Então, y é igual a x quadrado, certo? Com x pertencente a A, então os valores do x eu vou procurar lá no conjunto A, e y pertencente a B. Então, os valores do y eu vou procurar no conjunto B, certo? Obter a representação por diagrama de flechas e dizer se temos função ou não. Então, ó, o meu conjunto A e o meu conjunto B estão aqui. O A vai ter o menos 3, menos 1, 1 e 3. E o B vai ter o elemento 1, o 3, o 6 e o 9. Certo? Então, eu vou ver se para cada elemento do conjunto A, eu vou ter um correspondente no conjunto B. Então, o primeiro elemento do conjunto A é o menos 3. Então, y vai ser, no lugar do x eu ponho menos 3. Cuidado para pôr entre parênteses, porque está elevado ao quadrado, né? Então, y vai ficar base negativa expoente par, dá positivo. 3 ao quadrado, 9. Então, o que eu percebi? Quando o x for menos 3, o y é 9. Tem o 9 ali, então ele pertence ao conjunto B. Do menos 3, vai sair uma setinha chegando no 9. Quer dizer que o parzinho do menos 3 é o 9. Tá? O próximo aqui, para x é igual a menos 1, que é o próximo elemento do conjunto A. Y vai ser menos 1 ao quadrado, portanto, y, base negativa expoente par vai dar positivo, 1 ao quadrado fica 1. Bom, se eu olhar, o 1 está no conjunto de chegada B, então 1 pertence a B. Quer dizer que quando x for menos 1, o y vai ser 1. Então, eu vou ter uma setinha saindo do menos 1 e chegando no 1, tá bom? O próximo elemento que eu tenho aqui, para x igual a 1. O meu y vai ser 1 ao quadrado, portanto, o y é igual a 1. Eu já vi que o y, né, que o 1, está no conjunto B. Então, do 1 do conjunto A, vai sair uma setinha que vai encontrar o 1 no conjunto B. Nossa, mas pode acontecer? De duas setinhas chegarem no mesmo número? Não tem problema nenhum. Depois a gente vai analisar se isso é uma função, tá? O último elemento do conjunto A é o 3. Então, ó, para x igual a 3, y vai ser 3 ao quadrado.
3 ao quadrado é 9. E a gente sabe, né, que o 9 pertence ao conjunto B. Então, quando x for 3, y vai ser 9. Então, vou ter uma setinha saindo do 3 e chegando do 9. Bom, será que esta relação, esse relacionamento do conjunto A com o conjunto B é uma função? Qual é a condição? Para ser uma função, todo mundo do conjunto A tem que ter uma setinha saindo e chegando no conjunto B. Belezinha. E para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter um único do conjunto B. Ó, o 3 só tem o 9. O menos 1 só tem 1. O 1 só tem o 1 e o 3 só tem o 9. Tá? Então, isso aqui é uma função. Tá? Ah, mas em elementos do B, tem duas setinhas chegando. Não tem problema. Tá? Pode chegar 1, 2, 3, 20 setinhas em elemento do conjunto B. Tá? Então, no meu conjunto de chegada, podem chegar várias setas no mesmo elemento. Só que no meu conjunto de partida, para cada elemento sai uma única setinha. Professor, você falou que no exemplo anterior, como ficou um coitadinho aqui do conjunto A sem setinha, isso não era função. E aqui eu fiquei com esses dois elementos sem setinha. Não tem problema. O conjunto de partida que tem que ter todos os elementos dele relacionados com um único elemento do conjunto de chegada. No conjunto de chegada eu posso ficar com elementos de fora, ou seja, sem receber setinha. Pode ter elementos que recebam duas setinhas, tá? Então, a condição é como para cada elemento do conjunto A, que é o meu conjunto de partida, existe um único elemento correspondente no conjunto B, que é o conjunto de chegada, nós temos uma função de A em B, tá? Certinho, pessoal? Bom, então vamos ver mais um exemplo para fixar bem essa ideia, né? Então eu tenho aqui o seguinte: dados os conjuntos A, que tem os elementos 9 e 25, e B, menos 5, 3 e 5, e a relação y ao quadrado igual a x, com x pertencente a A, então os valores do x eu vou pegar do conjunto A, e y pertencente a B, então os valores do y vão estar lá no conjunto B. Obter a representação por diagrama de flechas e dizer se temos função, aqui faltou digitar, tá? De A em B ou não, tá? Então, olha só, vou desenhar aqui o conjunto A, tem os elementos 9 e 25, e B, cujos elementos são menos 5, 3 e 5, tá? Então, eu tenho que montar o diagrama de flechas. Então, o que vai acontecer? Para x igual a 9, o meu y ao quadrado é 9, não é? Mas eu não quero y ao quadrado, eu quero y. O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Aí aqui o meu y vai ser 3. Então eu vou ter uma setinha ligando o 9 com o 3, tá? Mas se eu me lembrar bem, tá? Não é só o 3 que quando eu elevo ao quadrado dá 9, ó. 3 ao quadrado é 9, só que se eu fizer menos 3 ao quadrado, também dá 9, não é? Então, as duas possibilidades para o meu y seria 3 ou menos 3. E aí a gente já tem um pequeno probleminha. O y igual a 3 pertence a B, só que o y igual a menos 3
não pertence a B. Então, eu não tenho menos 3 aqui. Então, eu já tenho um pequeno problema. O outro problema vai aparecer quando eu pegar o 25. Ó, para x igual a 25, o meu y quadrado, então, é 25. O meu y vai ser raiz quadrada de 25, não é? Vou pôr um ou aqui. A primeira coisa que vem em mente é que o y vai ser 5. Né? Raiz quadrada de 25, a gente se lembra do 5. Então, eu vou ter uma setinha saindo do 25 até o 5. Esse cara aqui está no conjunto B. Mas o que eu tenho que me lembrar? 5 elevado ao quadrado é 25, só que menos 5 elevado ao quadrado também é 25. Então, eu tenho uma outra possibilidade, y igual a menos 5. Então, eu vou ter uma outra setinha que vai sair do 25 lá do A e chegar no conjunto B. No caso, o menos 5 do conjunto B também está relacionado com o 25. Aí agora a gente tem um problemão. Por quê? Do conjunto A, lá do meu elemento 25, tem duas setinhas saindo e pegando dois elementos diferentes aqui no conjunto B. Mas qual é a definição de função? Do meu conjunto de partida, de cada elemento dele, tem que sair apenas uma setinha para os elementos do conjunto de chegada. Ah, mas professor, no outro exemplo tinha acontecido isso aqui, ó. De um elemento A, né, para um mesmo elemento do conjunto B, tinham chego duas setinhas do conjunto A. Isso pode acontecer por quê? Saíram de elementos diferentes do conjunto A. No conjunto B, um mesmo elemento pode receber várias setinhas, mas do conjunto A, que é o de saída, cada elemento pode liberar apenas uma setinha, tá? Então, para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter apenas um do conjunto B, tá? Só que aqui o 25 tem dois do conjunto B. Então, o que está acontecendo? Como para o elemento 25 do conjunto A, temos dois, isso aqui é um 2, tá? Elementos no conjunto B, não temos uma função de A em B, tá? Então, tem que ficar claro. No conjunto B, pode chegar duas setinhas no mesmo elemento, desde que venham de elementos separados do A. Como do 25 saíram duas setinhas, não temos uma função, tá bom? Com base no que a gente viu, a gente vai formalizar a definição de função, tá? Então, ó, definição. Agora a gente vai entender a definição. Se eu começasse por ela, a gente ia ficar boiando. Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios. Então, tanto o conjunto A como o conjunto B tem que ter elementos. Ó, cada elemento eu estou representando por um pontinho, tá certo? Função é a relação de A em B, né? Quando eu falo relação de A em B, quer dizer que vai sair alguma setinha do conjunto A e vai chegar no conjunto B, tá? Uma relação em que cada elemento do conjunto A, que eu posso chamar de conjunto de partida, está associado a um único elemento de B, que por enquanto eu posso chamar de conjunto de chegada, tá? Então, ó, para cada elemento do conjunto A, um único do conjunto B. Então, eu posso ter isso aqui, ó. Certo? Repara, cada elemento do A
está relacionado com o único do B. Outra coisa que pode acontecer, né? Então, olha o meu conjunto A, olha meu conjunto B. Eu posso ter, para o mesmo elemento do conjunto B, mais de uma setinha chegando, tá? O que não pode é ter mais de uma setinha saindo do conjunto A. Todo mundo do A tem que ter alguém no B, e esse alguém do A é o único no B, tá? E essa relação, essa maneira de relacionar os conjuntos, nós indicamos assim, F, dois pontinhos, A, setinha B, tá? Quando eu escrevo isso, F, A, setinha B, quer dizer que do conjunto A, eu estou pegando alguém do conjunto B. E a gente lê assim, ó, nós lemos função de A em B. Tudo bem? Reforçando e recordando algo que a gente viu. Quando a gente escreve uma lei de formação de uma função, né? Lembra que a gente pegou algo assim, ó, y igual a 2x mais 3, y igual a x menos 5 e por aí vai. É indiferente, né? Dá na mesma eu escrever y, tá? Ou f de x, tá? Então, eu posso escrever y é igual a 2x mais 3 ou f de x é igual a 2x mais 3. Posso escrever que y é igual a x menos 5 ou f de x igual a x menos 5. Por quê? Escrever y ou escrever f de x representam, significa a mesma coisa na linguagem matemática. Se eu for puxar o português para o matematiquês, y ou f de x são sinônimos, tá? Então, olha só, não é só na língua portuguesa que a gente tem sinônimo, não, tá? Na matemática, nós temos sinônimos também, tá bom? Então, não ache estranho se aparecer algo desse tipo para vocês, tá certo, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos.